Nós não podemos, como crentes, cristão, crente em Jesus, conhecer esta palavra e viver como se não crêssemos nela. Precisamos crer, obedecer e confiar, porque nesses tempos em que o Senhor revelou e os santos homens inspirados escreveram todas estas palavras, eram tempos de grande perseguição, que os nossos irmãos passaram. E o Senhor, na sua bondade e misericórdia, para consolar a sua igreja, o seu povo, para que o seu povo, todos nós viéssemos ter a esperança, o incentivo, a motivação para perseverar. Ele nos fala todas essas coisas. E essas são as palavras do Senhor, e elas são fiéis e verdadeiras. Precisamos crer. E a nossa vida precisa condizer, como crentes, que verdadeiramente nós aguardamos a redenção, a esperança da sua volta para buscar o seu povo. E nesses textos o Senhor está dizendo uma coisa. Ele está dizendo o seguinte: fiquem apercebidos. Olhem para as estações. Olhem para as mudanças do tempo. Vocês sabem muito bem discernir o verão, o inverno, o outono, a primavera. Vocês sabem discernir pela mudança que acontece no tempo, nas plantas, em todo o sistema, no planeta. Então vocês precisam espiritualmente estar apercebidos de que todas essas palavras elas estão se cumprindo e que o tempo está próximo. Amados, na sequência dos eventos escatológicos, enquanto aqui nós vamos observar a igreja arrebatada. Já passamos por essa ministração nessa série. A igreja sendo arrebatada é a igreja que mantém uma estabilidade nesse mundo, amém? A igreja, querido, ela é o sal da terra e a luz do mundo. Ela mantém uma certa estabilidade, porque se não fosse a igreja, esse mundo estaria pior, estaria um caos. A Bíblia, ela comprova essa minha fala. Mas quando a igreja, que ela tem, e ela é dirigida, governada, guiada pelo Espírito Santo, for retirada dessa terra, aí se instalará a grande tribulação. Esse evento que está para acontecer não pode ser comparado com nenhum evento que já houve. Não. Já aconteceram muitas coisas difíceis nessa terra. Muitos períodos de guerra, de aflição, de fome. E muitas coisas que acontecem no mundo, no planeta, que afligem os seres humanos. Mas esse tempo será um tempo diferenciado de tudo isso. Só para você ter uma ideia, a igreja, ela sendo arrebatada. Os que morreram em Cristo ressuscitados se encontrarão nos ares com Cristo. E aí, aqui na terra, inicia um novo e terrível período,
identificado na linguagem bíblica como a grande tribulação. E tudo comprova dentro da palavra que a igreja ela não vai passar por esse tempo. O Senhor vai nos poupar desse tempo. Por quê? Porque nós já vivemos essa dispensação todinha sendo provados como servos de Deus. Então, o Senhor, Ele não permitirá que aqueles que renunciaram ao mundo, que abandonaram os seus prazeres e que viveram para Cristo, passem por essa grande tribulação. Então, nós vamos já está sendo já pregado há dias, então os irmãos já são sabedores. Esse período será um período em que os juízos divinos de Deus virão sobre o mundo. E esses juízos que serão derramados sobre a terra serão inevitáveis. Não haverá governo, não haverá ação social, não haverá nada que poderá amenizar ou evitar que isto venha a acontecer. Então, querido Deus, Ele revela à sua igreja esses acontecimentos. E é importante, eu agradeço muito ao meu Senhor por tudo que Ele nos deixou, para que nós fôssemos avisados, para que nós nos fortaleçamos a cada dia, na fé, na esperança, e não venhamos desistir jamais dos caminhos do Senhor, porque o que está por vir será terrível. Será algo que nós não precisaremos passar por isso. Por quê? Porque nós estaremos com o Senhor nosso Deus. O objetivo era alertar o povo sobre a sua iminente vinda. De dizer que ele estava prestes a vir. E que esses são os últimos momentos da igreja na terra. A qualquer momento a igreja será raptada e vai se instalar essa grande tribulação na terra. Porque o mundo estará entregue ao anticristo, ao falso profeta. Eles estarão aqui dominando com o seu governo, enganando as pessoas. Então, amados, nós temos como igreja, como pastores, como pregadores, como mestres, ensinadores, nós temos a incumbência, a responsabilidade dada pelo próprio Deus de alertar a igreja, de sempre estar trazendo esses ensinamentos, de sempre estar lembrando a igreja de que Cristo está voltando para arrebatar a sua igreja e que este mundo será sujeito, inevitavelmente, a uma grande tribulação. Amados, a grande tribulação, os juízos de Deus que sobrevirão para aqueles que estiverem desapercebidos. Então, temos que avisá-los. Esse é o dever da igreja, esse é o nosso dever, de pregar esta palavra e de avisar. E principalmente que essa palavra é para a igreja. O mundo acha isso uma loucura. O mundo acha que quando nós falamos sobre isso, eles estão loucos, falando coisas que não vão acontecer. O mundo espera outra coisa. O mundo espera um governo que resolva os seus problemas sociais, os seus problemas materiais. O mundo, ele espera outra coisa, ele espera uma prosperidade material. Ele espera uma vida melhor materialmente falando. Mas nós esperamos dias melhores, prometidos pela palavra de Deus, e temos certeza e a garantia que esses dias estão chegando. Agora, para que uma grande tribulação? O que é a grande tribulação? Nós vamos ver hoje. O que é e para quê?
quê? E o que será ela? Então nós vamos ver primeiro sentido da tribulação. Eu estava estudando sobre tribulum, e eu fui ver, é uma ferramenta que eles usavam para descascar o trigo. Então, eles passavam sobre a palha do trigo para tirar a casca. Então, eles chamavam de tribulum. Trilipos, tudo isso significa tribulação. O trilipos significa colocar uma carga sobre o espírito das pessoas. Na nossa tradução vulgada latina, a palavra tribulum é separar palha do grão, do trigo. Se refere a uma espécie de grade que debulha o trigo. Então, aqui, só para a gente ter uma ideia, que é um instrumento que o lavrador usava para separar o trigo da sua palha. Então, aqui, a ideia era afligir, era apertar, era pressionar, entendeu? Então, a tribulação, a grande tribulação vai ser para isso. Ninguém vai ficar imune dessa grande tribulação. Todas as camadas sociais serão afligidas por ela. O homem não poderá fugir dessa realidade. Será algo que vai acontecer muito em breve. E não adianta o homem querer se safar. Só há uma forma hoje do homem se livrar e ser livre de tudo isso. É ele se rendendo ao Senhor Jesus Cristo. Entregando a sua vida, se arrependendo dos seus pecados, profundamente se arrependendo dos seus pecados. E se lançando aos pés do Senhor Jesus Cristo. Do contrário, nenhum outro homem que ficar nessa terra poderá escapar da aflição que está por vir. Analisada à luz do contexto bíblico, a palavra refere-se tão somente a um tipo de pressão, aflição, angústia. No sentido escatológico é isso. Os juízos de Deus serão derramados sobre a terra, sobre a vida humana. Mas um governo que estará também sujigando, apertando, oprimindo, massacrando a população. Porque será um dos piores ditadores que já se levantou na história. Então, queridos, nós vamos observar que o outro sentido, o que é a grande tribulação? O sentido da expressão grande tribulação, na Bíblia nós vamos encontrar várias expressões, que diz que é o dia do Senhor. Quem já leu? O dia do Senhor se aproxima. Sofonias capítulo 1, do 14 ao 18, fala sobre isso. Então a Bíblia ela vai falar sobre essa grande aflição que virá sobre a terra. A angústia de Jacó, a grande angústia. Quem já leu o dia da vingança do Senhor, o dia da ira do nosso Deus. Então eu vou ler esse texto aqui de Sofonia que diz assim: o grande dia do Senhor está perto e se apressa muito. A voz do dia do Senhor amargamente clamará ali o homem poderoso. Aquele dia é um dia de indignação, dia de angústia e de ânsia, dia de alvoroço, dia de desolação, dia de trevas e de escuridão, dia de nuvens e de densas trevas, dia de trombeta e dia de alarido, contra as cidades fortes e contra as torres altas. Angustiarei os homens, olha, diz o Senhor, angustiarei os homens, e eles andarão como cegos, porque pecaram contra o Senhor. E o seu sangue se derramará como pó, e a sua carne como esterco.
nem a sua prata, viu, irmãos? Nem o seu ouro os poderá livrar no dia do furor do Senhor. Mas pelo fogo do seu zelo, toda essa terra será consumida, porque certamente fará de todos os moradores da terra uma destruição total e apressada. Então aqui a gente vê que não adianta ter dinheiro, não adianta ter posição, porque o dia do Senhor será um dia que vai vir pegando todo mundo. Ninguém poderá se safar. Zacarias também fala muito forte, capítulo 14 de Zacarias, do versículo 1 ao 4. É importante a gente ler alguns textos, porque a gente fala muito sobre tribulação, mas a gente precisa ver na Bíblia. E nós precisamos entender, queridos, que na Bíblia você não vai encontrar nenhum texto descrevendo essa sequência, não. Isso aqui são homens de Deus que estudam a palavra, viu? Que buscam na palavra a revelação, o entendimento, o conhecimento daquilo que o Senhor disse: buscai no livro do Senhor e lede. Daquilo que o Senhor disse: examinai as escrituras. Daquilo que o Senhor disse: bem-aventurado é aquele que lê, aquele que ouve e aquele que pratica as palavras escritas nesse livro, porque o tempo está próximo. É isso. Eis que vem o dia do Senhor, em que os teus despojos se repartirão no meio de ti. Porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém. E a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, e as mulheres forçadas. E metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o resto do povo não será expulso da cidade. E o Senhor sairá e pelejará contra essas nações, como pelejou no dia da batalha. E naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém para o oriente. E o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o oriente e para o ocidente, e haverá um vale muito grande. E metade do monte se apartará para o norte e a outra metade dele para o sul. A visão panorâmica das Escrituras nos faz entender toda esta palavra e essa sequência dada pelo Santo Espírito de Deus. Amados, então, o sentido da grande tribulação é essa. Quando você vê na Bíblia a angústia de Jacó, o dia do Senhor, a grande angústia, o dia da vingança, o dia da ira do nosso Deus, grande aflição que verá. Aí, irmãos, nós precisamos ver lá em Daniel 12, versículo 1. Muito conhecido, Daniel capítulo 12, o último capítulo, versículo 1, que fala sobre a vingança também do nosso Deus, desse dia de angústia. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta pelos filhos do seu povo. E haverá um tempo de angústia, qual, olha, escute, qual nunca houve, desde que houve nação, até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo. Está vendo? Livrar-se-á o teu povo. Todo aquele que se achar escrito no livro. Amém, queridos? Então, Deus tem uma promessa. Eu não vou ler todos os versículos, porque são muitos. Mas quando a gente examina todas essas mensagens, elas irão para o site da igreja. Lá vocês vão poder acessar, ler direitinho e verificar todos os versículos. Então, Apocalipse 7,14 fala que haverá uma grande tribulação. Uma grande tribulação. E aí, amados, estará a igreja na grande tribulação? Será que a igreja, ela vai estar na grande tribulação? Nós estamos vivendo um período de uma dispensação, chamada dispensação da graça, restauração, tempo da igreja, tempo dos gentios. Será que a igreja, nós que confessamos a Cristo como Salvador, que cremos que Cristo crucificado ressuscitou ao terceiro dia,
está sentado à direita do Pai, intercede por nós. É o nosso Salvador, o Senhor da nossa vida, aquele que virá nos buscar, aquele que disse: eu vou para o Pai, mas eu virei buscar vocês e vou levar vocês para mim mesmo, para que onde eu esteja, aonde Jesus estiver, nós vamos estar com Ele. Se Jesus está lá na cidade de Jerusalém, nós vamos estar com Ele. Amém? No tribunal de Cristo, nós vamos estar com Ele. Na grande ceia, foi já pregado aqui, certo? O casamento, o momento, certo? Em que a igreja estará junta com o Senhor. E aí nós estaremos com Ele. É maravilhoso. E quando Ele vier para executar juízo na terra, nós também estaremos com Ele. Estaremos com Ele no reino milenial. Estaremos com Ele no trono branco. Aonde Ele estiver, nós vamos estar com Ele. Amém? Quem tem essa esperança, diga amém. Existem duas linhas de entendimento acerca desse assunto. Eu gostaria que aquela imagem, se puder colocar agora uma imagem aí, acerca desse assunto. Uma acredita que a igreja não estará no primeiro período da grande tribulação. Aquela primeira. Outra afirma que a igreja sofrerá o primeiro período da grande tribulação. Os partidários do arrebatamento da igreja, depois da grande tribulação, insistem que os rigores da tribulação são exclusivos para Israel. Porém, entendemos que o arrebatamento dos santos em Cristo se dá nem na metade, nem depois, mas exatamente antes dela, para livrar a igreja desse inigualável tempo de sofrimento. Vamos abrir, aqui tem uma imagem, não está muito boa, mas aquela cruz representa quando Jesus veio, nasceu, realizou o sacrifício na cruz e deu a sua vida por todos nós e nos salvou e nos livrou da condenação eterna. Aí tem desse tempo até aquela primeira seta, chamado Era da Igreja, que eu falei, esse tempo de dispensação, esse tempo de graça, de restauração, que a gente diz: a porta da graça está aberta, quem quiser entrar pode vir, a porta está aberta e a porta é Cristo. Aí naquela seta azul, o arrebatamento da igreja, amém? O arrebatamento da igreja. Depois que houver o arrebatamento da igreja, vai se instaurar o quê? 7 anos aqui na terra de uma grande tribulação, é o que nós estamos falando aqui. E no final dessa grande tribulação, que são 7 anos, pelos contextos e textos e estudo, os 3 primeiros anos, que a gente vai ver lá na frente, serão de uma falsa paz, tá? Uma falsa paz. E os últimos 3 anos e meio será o auge da grande tribulação, que no final dela, o clamor que Israel vai fazer vai ser tão grande que o Senhor virá com a sua igreja. Cristo volta em glória, junto com os salvos, com a igreja. Para quê? Para executar juízo, para vencer os inimigos, para colocar ordem na casa, para vencer as nações inimigas. E aí vai dar início o que nós chamamos de milênio, que será a mensagem do domingo, para encerrarmos, tá bom? Então, aí é só uma noção do que a gente tem pregado aqui, sequência. Agora, pode tirar e colocar em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10, que nos fala também sobre esse assunto. A igreja vai ficar aqui? Nós vamos ter que passar por tudo isso? Amados, serão 2 períodos distintos. Enquanto está acontecendo um período aqui na terra de 7 anos de grande tribulação e aflição, haverá também 7 anos com o Senhor, em que a igreja estará com o seu Senhor. E esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Amém?
Ele nos livra, irmão. Ele nos livrou da ira futura. Então, toda essa ira, ela vai ser derramada sobre os filhos da desobediência. Não é para os salvos em Cristo. Amém? Agora, vá lá para o capítulo 3 de Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 10. Que também vai nos provar sobre isso. Olha, 3 e 10. Orando abundantemente, dia e noite, para que possamos ver o vosso rosto e supramos o que falta à vossa fé. Primeiro, 3 e 10. 1 Tessalonicenses 3, versículo 10. Está correto. Eu acho que houve aqui uma falha, mas está bom. O primeiro versículo já está mais, ou seja, pode ser do 3 até o 10, vai nos falar sobre esse assunto, mas nós vamos ler só o versículo de número 10, tá bom? Então, nós vamos poder perceber por aqui que a igreja ela não vai passar pela grande tribulação. Quem vai passar pela grande tribulação são os que ficarem nessa terra. Aqueles que não irão no arrebatamento. Esses irão passar por essa grande aflição. Então, nós podemos aqui perceber que os juízos de Deus serão derramados sobre Israel e sobre todo o mundo, naqueles dias. E só terão início quando a igreja for retirada da terra. Até o capítulo 5 de Apocalipse se fala da igreja. Vocês já perceberam? Que quando João começa a relatar a revelação, até o capítulo 5, ele fala da igreja. E ele fala para a igreja, ele escreve para a igreja, o Senhor manda para a igreja. Mas a partir do capítulo 6, a gente já vai ver os cavaleiros do Apocalipse, a gente vai ver já a grande tribulação que já se inicia na terra. Então, queridos, o Apocalipse se fala da igreja, mas o capítulo 6 inicia os juízos. A igreja não aparece mais, senão no capítulo 19. Você vai observar que você começa a ler Apocalipse até o capítulo 5, a igreja está lá. Aí do capítulo de número 6 até o capítulo 18, aí é só grande tribulação. A partir do capítulo 19, novamente volta a igreja. Porque o capítulo 19 agora vai o quê? Surgir o cavaleiro do Apocalipse, que é aquele cavaleiro do capítulo 19, é o fiel. A palavra é o Senhor. Amém, queridos? E agora a gente já vai ver a igreja já aparecendo novamente. Os partidários da ideia que a igreja estará na primeira metade da grande tribulação confundem essa metade, que será uma falsa paz negociada entre Israel e o anticristo. Daniel capítulo 9, versículo 27. Daniel ele está muito correlacionado, assim como outros profetas, como Isaías, que a gente está terminando agora domingo. E ele firmará um concerto. Olha, isso aqui é muito importante. Quem? E ele firmará um concerto com muitos por uma semana. Essa semana aí nós vamos já ver. Uma semana são quantos dias? 7 dias, né? Mas aqui, escatologicamente, essa semana, ela representa 7 anos. E na metade da semana, que é 3 dias e meio, 3 anos e meio, fará cessar o sacrifício. E a oferta de manjares. E sobre a asa das abominações virá o assolador, e isto até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Então, amados, a gente vê aqui, lá em Daniel, revelando a própria manifestação do anticristo. Ele vai firmar um concerto com o povo. Mas a grande vontade dele é de ser adorado como Deus.
Porque o povo de Israel, amados, nesse período, eles vão reconstruir o templo. E eles irão voltar nessa falsa paz a querer sacrificar, a querer fazer os rituais, os cultos, a adoração no templo. Porém, na metade dessa semana, o inimigo, o próprio anticristo, ele já não vai mais suportar isso, porque agora ele vai vir, certo? Sobre as asas da abominação, e vai cessar o sacrifício. Até porque, queridos, já esse projeto vai acontecer. Que até o falso profeta e a falsa religião irá tudo acabar. Porque a adoração agora, ele vai querer essa adoração exclusiva para ele. Ele vai querer ser adorado. E aí é exatamente nesse tempo em que Israel vai abrir os olhos e vai ver que foram enganados. Nós vamos ver mais alguns textos para nós termos essa certeza. Não cremos que a igreja necessite da paz do anticristo, bem como não podemos interpretar o cavaleiro branco do Apocalipse 6:2 como sendo Cristo. Uma vez que, na sequência do texto, outros cavalos e seus cavaleiros são demonstrações do juízo divino. E esse cavaleiro branco lá do Apocalipse, ele confunde muita gente. E já aqui já é uma representação. Então, queridos, Apocalipse capítulo 6, do 2 ao 8, vai falar sobre isso. Eu não vou ler, mas vocês já leram, já deve ter lido. Nós lemos agora recente, quem está lendo a palavra, acompanhando. O capítulo 6 vai falar dos cavaleiros de Apocalipse. Cada um que virá, virá com a morte, com a fome, com a destruição, com todos os males, para aquele período da grande tribulação. Então é isso que vai acontecer na grande tribulação. E essas são as palavras do Senhor, fiéis e verdadeiras. Qual é o propósito da grande tribulação? Mas para quê? Para que vai acontecer essa grande tribulação? Amados, no princípio Deus, Ele planejou um mundo de paz. O Senhor, Ele planejou que assim que a terra fosse como é no céu. O Senhor, Ele planejou que nós vivêssemos bem, nós vivêssemos em paz, em alegria, em prosperidade, em bênção. O Senhor, Ele sonhou todos os sonhos maravilhosos para a nossa vida. Nós não éramos para viver o que nós estamos vivendo hoje. Viu? Mas a decisão do homem foi de pecar contra o Senhor. E o homem, ele é provado por isso. E a grande tribulação, ela vem para provar. Olha o que eu falei no início, tribulum. Para que serviu o tribulum? Não era para separar? A palha do trigo, a casca do trigo, era para separar? Pois a grande tribulação será uma prova que só vai restar realmente aqueles que resistirem à provação. Porque os planos de Deus, amados, é que o final será melhor do que o começo. Satanás pensou que frustrou os planos do Senhor. Satanás pensou que estragou tudo. Não. Quando ele pensou assim, o Senhor já tinha um plano melhor. Sabe qual é o plano melhor? É que nós não somos uma marionete. Nós não somos um ser programado para adorar, para obedecer, mas que com a ajuda de Deus
e com a decisão, e com o entendimento, e com o Espírito Santo da nossa vida, nós decidimos servir ao Senhor e adorá-lo em espírito e em verdade. É isso que Satanás tem raiva, porque você não foi obrigado a estar aqui nessa noite, amém? Tem alguém aqui obrigado nessa noite, que veio à força? Por que vocês vieram aqui? Por que vocês ainda estão vindo? Diante de tantas adversidades, é porque vocês têm um coração voluntário. Vocês decidiram seguir os caminhos do Senhor. E olha o que o Senhor está fazendo em toda a face da terra. Todo dia Ele conquista um coração. Ele conquistou o meu coração. Ele domina a minha vida, o meu ser, as minhas atitudes. Ele governa. Olha o que o Senhor está fazendo durante toda essa dispensação. Isso não é tremendo? Porque ninguém está aqui projetado. A gente está aqui diante de um grande esforço, de uma grande luta, de uma grande batalha. Porque servir a Deus não é fácil. Amém? É decisão. Servir a Deus, amados, é a decisão mais corajosa que o homem toma na sua vida. Aleluia! Então, os propósitos é levar Israel a receber o Messias. O propósito da grande tribulação é que Israel abra os seus olhos. Olha, durante todo esse período até agora, Israel ainda não entendeu. Mas eles vão entender. E o Senhor, Ele vai preservar um remanescente. Israel vai receber o Messias. Você sabia que Israel está esperando o Messias? Eles estão esperando o Messias. Aleluia! E eles ainda não entenderam que aquele jovem nazareno que foi crucificado, ele é o Messias. Eles não conseguiram enxergar. Mas nesse tempo, eles vão enxergar isso. Eles vão olhar para aquele que eles traspassaram. E eles vão entender verdadeiramente aquele era o Cristo Messias. O profeta Jeremias, ele profetizou que esse tempo seria identificado como o tempo da angústia de Jacó. Revela que será um tempo especialmente para os filhos de Israel. Todos os eventos desse período são indicados na Bíblia como o povo de Daniel. Essas expressões, irmão, elas são específicas para o povo de Israel, tá bom? Os filhos de Israel, o povo de Daniel, a fuga no sábado. Quem é que guarda o sábado? Quem é? Os judeus, o povo de Israel. O templo e o lugar santo, o santuário, o sacrifício e outras mais. Essas expressões bíblicas, elas são específicas para o povo escolhido. São expressões típicas do povo judeu. Dessa forma, o propósito de Deus para Israel na tribulação é de trazer conversão a este povo, porque parte dele se converterá e encontrará com o Messias no reino milenial. Vamos abrir a palavra em Malaquias 4, o versículo 5 e o versículo 6. Nós vamos ler esse texto aqui. Olha, amados, Deus é fiel à sua palavra e Ele preserva o seu povo. O povo de Israel será um povo que nunca será destruído. Amém? O mundo pode odiá-lo, se levantar contra ele, ter a ideia de exterminá-lo, mas esse povo nunca será destruído. É Malaquias capítulo 4, versículo 5 e 6. Eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor. Converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição.
O versículo 5, deixe lá, ó, o que é que diz lá no versículo 5? Eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Esse grande e terrível dia do Senhor ainda não aconteceu. E o Elias já veio. Amém? Então, o que acontece? Que o dia do Senhor ainda não chegou. Qual era a mensagem de João Batista? Arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo. Essa era a mensagem de arrependimento. Arrependei-vos. A mensagem dele era que o Senhor estava com a pá, que o Senhor estava preparado para passar a foice na eira e jogar no fogo. Então, ali representava a mensagem de João, o juízo de Deus que seria derramado. E quem não quisesse passar por esse crisol da ira do Todo-Poderoso, deveria se arrepender enquanto era tempo. Isso. Então, meus amados irmãos, quando o Messias surgir, não só os judeus povoarão a terra, mas uma multidão de gentios se converterão, viu? Pela pregação do remanescente judeu. Nós temos aqui Mateus 25, do 31 ao 46, nós não vamos ler. Apocalipse 7:9, por favor. Apocalipse 7:9. E entrará no reino mileniar de Cristo. Essa grande tribulação, ela vai fazer uma seleção. A seleção daqueles que vão estar no governo do Senhor, milenial. O governo milenial é uma preparação para o estado eterno. Depois dessas coisas, olhei, e eis que uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos e povos e língua, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos. Com palma nas suas mãos. Muito bem. Então aqui, esse povo será um povo selecionado que vai fazer parte do grande governo de Jesus Cristo. Então isso é o propósito, levar Israel a reconhecer. A Bíblia diz que nesse tempo, no final da grande tribulação, gente, Israel estará cercado. Todas as nações da terra, todos os seus poderes bélicos, armamento, tanque de guerra, tudo para detonar, para destruir Israel. Israel não terá saída. Agora é aqui, quando todo mundo diz, agora chegou o fim. Mas a Bíblia diz que será derramado sobre eles um espírito de clamor. Eles irão clamar, eles irão orar, eles irão se arrepender, eles irão buscar como nunca eles fizeram. Olha que esse povo ora, viu? Ora que esse povo ora, e ora 3 vezes ao dia. E é o povo escolhido de Deus. Mas nesse tempo eles irão clamar. E é exatamente nesse tempo que o Senhor virá e virá com seus milhares de santos para executar o juízo sobre a face da terra. E virá em defesa do seu povo. Outra coisa, para que o propósito da grande tribulação? Trazer juízo sobre o mundo. Apocalipse 3, versículo 10 revela que esse propósito, quando fala da igreja da Filadélfia. A igreja da Filadélfia, o Senhor vai dizer, também eu te guardarei na hora da angústia que há de vir sobre o mundo inteiro. Sobre o mundo inteiro. Então essa grande tribulação, ela vai vir sobre o mundo inteiro, mas o Senhor vai guardar quem? A igreja. O Senhor, ele vai guardar a igreja. A mensagem é para a igreja e dá garantia que será guardada naquele tempo. Mais uma vez, compreende-se que a igreja não passará pela grande tribulação. Então haverá o quê? Jeremias 25, 32 e 33.
O período alcançará todas as nações da terra, esse período de grande tribulação. Assim diz o Senhor dos Exércitos: eis que o mal sai de nação para nação, e grande tormenta se levantará dos confins da terra. E serão os mortos do Senhor naquele dia, desde uma extremidade da terra até a outra extremidade da terra. Não serão pranteados, nem recolhidos, nem sepultados, mas serão como estrume sobre a face da terra. Amados, você está entendendo aqui? Imagine aqui aquelas cenas terríveis que nós tivemos há poucos anos atrás, daquela mortandade que teve no mundo, que os corpos eram jogados em valas assim, e eram muitos corpos. Imagine aí, não vai dar para fazer enterro, velório, cortejo fúnebre, porque será o período que mais morrerá gente na terra. Não vai dar para fazer isso. Os corpos ficarão para estrume sobre a face da terra. Está aí. É tanta gente morta que quem se manter de pé nesse período vai passar e ver a mortandade, andando e vendo a mortandade, os cadáveres caídos por todos os lugares. Vai ser um período terrível. Então, queridos, esse aqui é um período de grande tribulação e Deus estará julgando-os por sua impiedade. Diz a Bíblia que as nações da terra terão sido enganadas. Enganadas. O espírito do erro e do engano, amados. Eles estarão trabalhando em grande escala. Se hoje o certo é errado e o errado está certo, nesse período ninguém saberá mais o que é certo e o que é errado. O espírito do erro e do engano estará em alta, enganando a todas as pessoas da terra. Ora, a Bíblia diz, se possível, até os escolhidos serão enganados. Até o povo de Israel, que é um povo inteligente, um povo sábio, que tem visão, até eles serão enganados. Mas na metade do engano, eles abrirão os olhos e não aceitarão mais. E aí, a grande tribulação para eles vai pegar forte. Porque o anticristo, ele vai se levantar com muita fúria, com muita raiva contra o povo de Deus. Qual será esse tempo? O tempo da grande tribulação. Os irmãos, tenham paciência que eu estou terminando. Coloque lá aquela segunda imagem. Não há texto bíblico mais explícito para mostrar o tempo da grande tribulação do que a profecia de Daniel. Daniel capítulo 9, do 24 até o 27. Daniel capítulo 9. Mas, olha aqui essa imagem. É chamada de 70ª semana. São 70 semanas de Daniel, tá? 70 semanas de Daniel. Já se cumpriram 69 semanas. Ali naqueles primeiros duas partes azuis, mostra que foram cumpridas as primeiras semanas, né? As primeiras 7 semanas. Depois vieram mais outras semanas que, somando, vai dar exatamente 69 semanas. Ali dá para você ver que depois que terminou aquelas semanas, aí nasceu Jesus e realizou o sacrifício da cruz. E aquele período ali que está de vermelho é considerado para esse período que nós estamos vivendo hoje. Aí nós falamos, os estudiosos da palavra, eles dizem o quê? Esse período, o cronômetro de Israel parou. O cronômetro de Israel parou nas 69 semanas, que já se cumpriram, tá? Agora falta uma semana. Essa uma semana, ela vai se iniciar após o arrebatamento da igreja e o início da grande tribulação aqui na terra, que é aquela parte que está de verde.
Aquela parte verde ele dividiu 3,5 com 3,5, que dá 7 anos, tá certo? Mas na parte de cima, embaixo, você vê que está acontecendo uma grande tribulação, uma grande aflição, durante esse período de 7 anos. Mas em cima está mostrando o que a gente já estudou. Nós estamos no tribunal de Cristo, bodas do Cordeiro, e após, no final desses 7 anos, Cristo virá com a sua igreja para executar o juízo, colocar tudo em ordem. Então, aí se cumprirá, certo? No final da grande tribulação, se cumprirá a última semana de Daniel. Por quê? Os 7 anos da grande tribulação, amados, é representado, de acordo com Daniel, como a última semana de Daniel. Tá certo? Então, nós vamos ver aqui, Daniel capítulo 9. Já, vamos ler lá, 9, do 24 a 27. Isso está determinado e não há quem possa mudar. O Senhor revelava as coisas a Daniel, a João e a outros que está na palavra. Olha, 70 semanas estão determinadas. Quem foi que determinou? O próprio Deus. Foi determinado e vai ser assim, não tem quem mude. Estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Sobre quem? A expressão teu povo. 69 semanas já se cumpriram sobre o teu povo, Israel. Sobre a tua cidade, para extinguir a transgressão e dar fim aos pecados. Expiar a iniquidade. É para isso que serve a grande tribulação. Trazer a justiça eterna e selar a visão e a profecia. E selar a visão e a profecia. E ungir o santo dos santos, que é o Senhor. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar, para edificar Jerusalém, que foi o tempo de quem? De Neemias, Esdras. Ele está dizendo aqui a ordem. Quem foi que teve essa visão? Daniel, os tempos de Daniel, os tempos do cativeiro babilônico estão determinados. Desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém, até ao Messias, o príncipe, 7 semanas. 7 semanas, tá? E 72 semanas. E 62 semanas. 7 semanas, mais 62 semanas. Vai dar 69 semanas. Está entendendo? As ruas e as tranqueiras se reedificarão. Mas em tempos angustiosos. Em tempos angustiosos. E depois das 62 semanas, será tirado o Messias. Cristo veio e foi tirado. Né? Depois dessas 62 semanas. Tirado e não será mais. Tá bom? 7 mais 62, 69. E o povo do príncipe, que há de vir, destruirá a cidade e o santuário. E o seu fim será com uma inundação. E até ao fim haverá guerra. Estão determinadas assolações. E ele firmará um concerto com muitos por uma semana, que é o que está faltando.
E na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, e sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Ou seja, ele terá o fim dele. Ele pensa que está no auge, que está dominando tudo, que está massacrando, que está fazendo tudo o que ele quer, mas chegará o seu fim. Quando será o fim dele? Quando Cristo vier glorioso. Aí sim será o fim dele. Então aqui é o tempo da grande tribulação, que os 3 períodos das 70 semanas, como já foi falado aí. Então o primeiro período a gente já viu, o segundo período, o primeiro período 7 semanas, o segundo período 62 semanas. E o terceiro período, que abrange uma semana, que são 7 anos, que a gente já leu. Então, a última semana, ela é uma semana profética, que é o que nós estamos aguardando acontecer, que em breve vai acontecer. Um povo e um príncipe, que virão para assolar e destruir Israel sobre as asas da abominação. Esse príncipe não é outro senão o assolador, o anticristo, o inimigo, o homem do pecado. Quem já leu essas expressões? O príncipe que há de vir. Ele fará uma aliança com Israel por uma semana, 7 anos. E virá com astúcia, inteligência, com capacidade. Irmãos, ele vai ter uma capacidade de enganar, viu? De uma forma assim que as pessoas elas vão simplesmente se submeter, porque ele é o grande enganador. O mundo vai honrar, o mundo vai achar assim o máximo. Algumas prefiguras já passaram aí no passado que o mundo adorava, que o mundo honrava, exaltava. Mas esse aqui, ele é o anticristo, um chifre pequeno que vai se levantar entre os 10 chifres, o animal terrível e espantoso, o animal terrível que foi visto, tá certo? Por Daniel. Então, no breve espaço, na metade da semana, como já foi explicado, essa aliança vai quebrar e essa tribulação ela vai se intensificar a proporções nunca vistas na face da terra. Então, serão dias de grande tribulação. Fechando aqui, 2 Tessalonicenses 2 e 4, para a gente fechar e depois a gente lê em Apocalipse. 2 Tessalonicenses 2 e 4, nos fala o seguinte: o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora. Ele é anti-Deus. Anticristo é contra. De sorte que se assentará. Olha o que eu falei. Eu não falo besteira. Como Deus, no templo. O templo vai estar construído. No templo de Deus, querendo parecer Deus. O próximo, tem mais? É esse. Agora vai para Apocalipse capítulo 13. Apocalipse capítulo 13. Versículo 8 ao 15. Adoram-na todos os que habitam sobre a terra. Quem? A besta. Esses cujo nome não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva em cativeiro irá. Se alguém matar a espada, necessário é que a espada seja morto. Aqui está a paciência e a fé dos santos. E vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres, semelhantes aos de um cordeiro, e falava como dragão. E exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz que a terra e os que nela habitem adorem a primeira besta, cuja chaga mortal foi curada. Irmão, vai haver algo milagrosamente que vai impressionar o mundo. Aí as pessoas vão adorar.
exerce e faz grandes sinais. Olha o que é que ele faz. E faz grandes sinais. É isso? Exerce todo o poder. O 13. E faz grandes sinais, de maneira que até o fogo faz descer do céu à terra à vista dos homens. Engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizesse em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta que recebera a ferida da espada e vivia. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Está vendo? O que é que ele mais quer? É ser adorado, é ser honrado, é ser reverenciado. Esse é a grande ira, o ódio que ele tem, a aversão de ser o anticristo, de ser antideus. É porque nós adoramos a Deus em espírito e em verdade. Não pelo que Ele nos dá, mas pelo que Ele é. E isso Ele nunca terá. Ele vai forçar, vai matar, vai oprimir aqueles que não o adorarem. Mas, amados, a grande tribulação não se destina à igreja de Cristo, e sim para o povo de Israel e o mundo gentil, o mundo todo. Todos os juízes de Deus profetizados terão seu cumprimento. Ninguém sabe quando se dará o arrebatamento da igreja, findando o parênteses profético, entre a 69 semana, a semana que vai completar a 70, semana de Daniel. Não sabemos o dia da volta do Senhor, mas sabemos que a nossa missão principal é pregar o evangelho, é avisar as pessoas, é mostrar a verdade, é falar o que está por vir e dizer que há esperança, que há algo que o Senhor está preparando para aqueles que o amam, para aqueles que venceram, para aqueles que foram fiéis, para aqueles que perseveraram, para aqueles que foram até o final. Esses receberão a coroa da vida eterna. Que Deus abençoe a igreja. E domingo tem mais. Domingo vai ser só alegria.